Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós nesta noite. Amém? É uma alegria para a igreja do Senhor e a oportunidade que temos, o privilégio de iniciarmos a semana adorando ao Senhor, cultuando o seu nome. Nós vamos estar dando continuidade na exposição da Carta aos Gálatas. Nosso pastor nos permitiu estar dando continuidade na exposição desse texto. Eu creio que esta carta, nós temos aprendido muito com ela. Temos aprendido com o apóstolo Paulo. Carta aos Gálatas, capítulo 2, os versículos 11 ao 14. Paulo tem nos ajudado a continuarmos nessa caminhada de fé, né, irmãos? Diz assim o texto da palavra do Senhor: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Só até aqui, né, irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Deus de bondade, de misericórdia, graças te damos ao Senhor pela leitura da tua palavra. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos preparado, Senhor, para receber da tua parte o ensino, a instrução. E nós somos gratos, ó Deus, por este texto, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, ó Deus, a compreender, Senhor, as verdades do Evangelho, a aprender do Senhor. Somos gratos, ó Deus. Fale conosco, ó Pai. Queira falar conosco. À medida, Senhor, que nós estivermos aqui para ouvir a tua voz, Senhor, que o nosso coração seja receptivo, Senhor, à tua palavra. Assim, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este capítulo 2, Paulo, ele tem defendido, na verdade, desde o capítulo 1, Paulo já tem defendido a sua autoridade como apóstolo e a verdade do Evangelho. E o capítulo 2 nos ajuda a entender melhor o que é mais importante para nós como cristãos. Talvez se Paulo não tivesse essa atitude, quem sabe a nossa igreja, o povo do Senhor na história, teria sucumbido no legalismo, na falsa doutrina, a qual os judaizantes haviam tentado introduzir dentro da igreja. Aqui nós temos talvez o texto mais controverso desta carta, porque aqui nós percebemos dois homens escolhidos por Deus, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, os dois principais líderes da igreja, em um conflito intenso. Nós, irmãos, nós precisamos e nós recordamos de que o livro de Atos, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, Lucas, ele registra e enfatiza a liderança de Pedro. A segunda parte do livro de Atos, Lucas, ele vai enfatizar a liderança de Paulo. Então nós observamos que esses dois homens, eles têm um papel fundamental para a igreja do Senhor.
E a Pedro, em Atos, nós percebemos e vimos que foi confiado a ele a pregação aos judeus, ou o evangelho da circuncisão. A Paulo, o evangelho da incircuncisão. Entenda, irmãos, nós não estamos falando de dois evangelhos, mas estamos falando de aplicações talvez distintas. Não se tratava de dois evangelhos, nem de dois cristianismos. Era simplesmente a ênfase que era direcionada a cada um deles, mas a base era uma: a fé em Cristo Jesus, justificado somente pela fé. Isso significa que não mudava em nada a essência do evangelho. E para entendermos melhor o que aconteceu aqui nesse momento, nós precisamos voltar um pouco ao contexto histórico daquele primeiro século, a igreja de Antioquia. Nós precisamos lembrar, irmãos, que no início da pregação do evangelho, o início do cristianismo, no primeiro século, havia duas bases missionárias. Em Jerusalém, onde se iniciou ali a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, e Antioquia. Antioquia era uma igreja que boa parte dos membros dessa igreja eram gentios. Eram pessoas gentílicas que haviam se convertido ao evangelho. E nós observamos que essa igreja, por ela ser muito importante como base missionária, ela enfrentou aí um dos ataques contra a pregação, contra o evangelho, que nós podemos perceber aqui que Paulo está falando. Lembra que os judeus, eles eram conhecidos pelas suas leis ou pela sua devoção às leis cerimoniais. No Antigo Testamento nós percebemos que Deus havia estabelecido algumas leis que ali separavam os judeus dos gentios, leis que estavam relacionadas ao alimento e leis de purificação. E dentro desse contexto todo histórico, nós percebemos que era meio delicado o relacionamento de um judeu com um gentil. Mas em Atos, no capítulo 10, principalmente no capítulo 10, nós vamos perceber que esse paradigma aí, esse tabu foi quebrado, quando nós vemos Pedro tendo aquela visão extraordinária. É tão tal que quando os judeus viram Jesus sentando à mesa de pecadores, como eles descrevem, como ele diz, os escribas e os fariseus vendo comer com pecadores, se admiraram, porque isso era delicado um relacionamento com o judeu, com o gentil. Em Atos 10, nós vamos ver a narrativa dando início com a história de Cornélio. Cornélio era um gentil, um homem piedoso a Deus, que teve uma visão de um anjo. E quando ele teve essa visão, o anjo ordena que ele mandasse chamar a Pedro. Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho a Cornélio na sua casa. A sua casa ali, a palavra de Deus em Atos 10, 44 até o 48, diz que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. Então nós observamos aqui o resultado da pregação de Pedro para os gentios. No capítulo 11 de Atos, nós já vamos perceber algo diferente do que Pedro havia feito com Cornélio. Nós vamos ver que nem todos ficaram satisfeitos com o que Pedro havia feito, ou ter ido até a casa de Cornélio. No capítulo 11, versículo 1 a 3, havia ali alguns judeus que se opuseram a Pedro, dizendo que ele tinha feito errado, ou seja, ele tinha agido de forma diferente do que eles criam, os judeus. Não deveria haver um relacionamento com gentios. Então percebam, irmãos, o capítulo 2, e principalmente esse texto que nós lemos, o propósito desse texto aqui, o que Paulo está fazendo aqui é garantindo a genuinidade, ou seja, garantindo aqui a certeza
a veracidade do Evangelho, né? Ou seja, garantida a superioridade do Evangelho. Capítulo 2, o versículo 11 até o versículo 14. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, quero que os irmãos entendam nessa noite, né? Ele não está aqui tentando se autopromover e desmerecer a Pedro. Não. Aqui Paulo não está dizendo, não está se referindo que ele é superior a Pedro. O que Paulo está fazendo aqui é garantindo, talvez, algo que nós podemos considerar tão importante para a nossa fé: a pureza do Evangelho, a seriedade do Evangelho. Não era interesse do apóstolo Paulo, né? E o texto tem essa finalidade, né, de trazer uma autopromoção do apóstolo Paulo, né? Ele não está com esse propósito. O que está registrado aqui no capítulo 2, versículo 11 e 14, é o contrário do que nós aprendemos no sermão passado com o nosso pastor, né? É o contrário. Nós vamos perceber que aqui, em vez de comportamentos corretos e crenças erradas, nós temos crenças corretas e comportamentos errados. Então, essa é a essência desse texto que nós lemos. É o propósito desse texto. É proteger, manter puro, defender aquilo a qual Jesus nos deu. Então nós observamos como é importante nós atentarmos para o detalhe desse texto, como ele tem uma importância profunda para nossos dias, porque até hoje ele se mantém fiel. Aqui é a voz do apóstolo Paulo ecoando diante dos falsos profetas, diante daqueles que traz misturas contrárias ao Evangelho. Então nós, no primeiro momento, dos versículos 11, 12, 13 e 14, nós vamos ver o conflito desses dois homens. Pensa aí, duas colunas, dois representantes da igreja do primeiro século, aí um conflito intenso. O texto não fala qual foi o motivo que Pedro foi à igreja de Antioquia. O texto não entra nesse detalhe, nós não vamos encontrar isso, né? Não sabe por que ele foi visitar essa igreja. Só fala que ele cometeu um erro. O texto está descrevendo que Pedro foi pego, ou seja, foi aí reputado como repreensível. Só fala que ele cometeu esse erro, uma atitude de alguém que não desejava defender o Evangelho, mas sem agradar a homens. E Paulo se colocou como um defensor. Paulo se colocou como aquele que está zeloso pela doutrina, se opôs a Pedro. Ele se opôs ao comportamento de Pedro. Ele se levantou contra aquele que, no versículos antecedentes, nós vimos que lhe entregou a mão. Não com um sentido de ingratidão, não porque ele estava se colocando como inimigo de Pedro, não, mas pelo amor à pureza da igreja. Porque ele viu que essa atitude de Pedro seria prejudicial para a igreja. Essa atitude de Pedro poderia manchar toda a igreja, até hoje, se Paulo não tivesse levantado para se opor contra Pedro. Veja que quando Paulo viu, Pedro agindo desta forma, Pedro se portando como alguém que teve mais temor dos homens do que a Deus, Paulo se coloca em prontidão. Eu também sou judeu, Nós podemos pensar assim, porque Paulo era judeu por natureza, mas ele estava disposto a defender, ele estava disposto a guerrear pela verdade a qualquer custo, independente de quem fosse que estivesse diante dele. O que Paulo está afirmando é que Pedro se inclinou para outro caminho, para o outro lado. Ele se tornou repreensível.
E aí nós observamos o versículo 12, principalmente, que é um versículo que nós vamos observar, que apresenta o comportamento de Pedro. Porque Pedro acostumava se assentar com o gentio. Veja, acompanhe comigo na sua Bíblia. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Né? Ou seja, Pedro tinha um comportamento louvável, um comportamento agradável com aqueles a qual haviam se convertido, que não era judeu, era gentil. Mas por temor da circuncisão, ele se separou deles, parou de comer com os gentios, parou de se relacionar com eles. Nota que Pedro está demonstrando um amor, né, no primeiro momento fraternal, um amor que havia aí uma comunhão intensa, né, antes da chegada da circuncisão, antes daqueles a qual a Bíblia vai falar aqui da parte de Tiago, né? Mas os irmãos entendam, nenhum comentarista vai atribuir realmente que verdadeiramente foi Tiago que enviou eles para observar Pedro, não. A gente vai estudando e vai observando que aqui eles eram judaizantes, inimigos do Evangelho, aqueles que se levantaram contra a pregação genuína do Evangelho. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja para o fato aqui, do sentar à mesa aqui, não era simplesmente uma refeição comum, diária. A gente vai encontrar comentaristas falando, e a gente não é só um, mas bastante. Eles falam que isso aqui era uma festa do amor, ou seja, ágape. Essa festa era uma festa que antecedia a ceia, era antes da ceia. E aí Pedro se coloca aqui, o texto vai dizer que ele se apartou dessa comunhão. Nosso pastor tem uma palavra engraçada que ele fala, junta panela, né? Era essa festa. Os irmãos levavam, chegavam lá, todo mundo se unia e ia se alimentar. Então, ou seja, nos momentos de comunhão da igreja, que mostrava a unidade da igreja, Pedro se colocou aí por temor aos homens, né, se afastando desta comunhão. Nós observamos que a segregação aqui não está relacionada à questão financeira, como lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34, mas aqui está falando com relação racial, ou seja, o gentio e o judeu, étnico. Eles estavam aí com essa segregação, ou seja, eu sou judeu, tu é gentio, então você não, mesmo que eu creia no Evangelho, mesmo que eu sei que a salvação é pela graça, mas vocês não receberam a promessa, vocês não têm aí, o Cristo não veio de vocês. Basicamente o que Pedro está incentivando aqui é isso, que haja uma separação, né? Perceba, Pedro tinha certeza disso. Pedro tinha certeza de que os gentios convertidos faziam parte da igreja. Se os irmãos se lembram, Jesus, ele pregou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Quando nós lemos João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Quando nós olhamos para João 4,42, quando o texto diz: e dizia a mulher, é o contexto da mulher samaritana: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. No capítulo 10 de João 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor.
Então Pedro estava familiarizado com esse ensino, com a doutrina, a qual a igreja, o evangelho seria expandido por todo mundo. A teologia de Pedro, ela continuava intacta. Pedro continuava aquele teólogo fiel. No entanto, o seu comportamento estava de desacordo da sua teologia. Pedro temeu desagradar os falsos irmãos. O texto não entra em detalhes, irmãos, com relação a isso, mas talvez deveria ser alguém do seu ciclo de convivência em Jerusalém. Talvez tinha alguma influência no meio da comunidade de Jerusalém. Só diz que ele, por temer esses homens, e a palavra temor aqui no original, irmãos, é a mesma palavra que é usada quando diz temer a Deus. É a mesma expressão, o mesmo significado, né? No versículo 13, irmãos, nós vamos ver a influência negativa do mau comportamento de Pedro. Se os irmãos acompanharem no versículo 13, diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Né, irmãos? Percebam. Os irmãos da igreja de Antioquia, judeus, começaram a seguir o exemplo de Pedro. E o texto vai dizer que até o Barnabé, os irmãos lembram que Barnabé foi aquele a qual pegou Paulo, porque Paulo tinha acabado de se converter, estava ali ainda, né, duvidoso, ou as pessoas duvidando da sua convenção. E Barnabé pegou Paulo e apresentou diante da igreja e se colocou em posição de: pode receber o homem né? Ou seja, Barnabé é aquele que havia ajudado a iniciar a igreja em Antioquia, era aquele a qual era o braço direito de Paulo, aquele que talvez nas noites escuras recebia as confissões de Paulo falando da angústia, do sofrimento a qual ele havia de enfrentar por amor ao Evangelho. Veja que os demais foram influenciados pelo temor de Pedro. Ocultaram os seus verdadeiros sentimentos e agiram contrário à sua consciência, à sua conduta, a qual havia anteriormente. Eu acho interessante que o texto vai dizer que não foi só Pedro, né? O versículo 13 diz que e também os demais judeus. Imagine, irmãos, uma igreja, né? Porque a igreja de Antioquia não era uma igreja pequena, tinha muito judeu, mas aí nós vamos notar a segregação dentro dessa igreja, por causa de um comportamento, de uma liderança, de um líder, a qual a Bíblia é bem clara falar que ele era a coluna da igreja. E nós observamos que Barnabé, um homem cheio de fé, companheiro de Paulo, mesmo assim foi levado à dissimulação. Mesmo assim se levou pelo comportamento de Pedro. As ações de Pedro, irmãos, poderia levar os gentios a pensar, a começar a imaginar, né, que eles não estavam dignos do reino de Deus e não era aceito dentro da igreja. O que Pedro estava fazendo era se desviando da verdade, se desviando daquilo a qual ele havia anunciado na casa de Cornélio e depois falado diante daqueles que se opuseram a ele, falando que ele não devia ter entrado na casa de um gentio. Ele se levantou, a eles também, né? Deus tem derramado o seu Espírito. O versículo 14, os irmãos podem perceber que é a repreensão de Paulo. O versículo 14 diz assim: quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então nós vamos ver que isso aqui, irmãos, isso aqui
é uma crença correta com comportamentos errados. De manhã eu achei impressionante, né? Porque pela manhã nós já estávamos debatendo algo semelhante a isso, a hipocrisia. É uma palavra talvez dura para muitos de nós, mas é uma realidade. Hipocrisia. Isso é uma crença correta com um comportamento errado. E nós vamos ver que Pedro conheceu o Evangelho. Ele acreditava, irmãos, no Evangelho, mas suas ações não estavam de acordo com essa verdade. O seu comportamento não estava condizendo com aquilo com que ele cria. Por isso Paulo chama a sua atenção. Como nós vamos ver o versículo, e Paulo dizendo aos Gálatas: quando porém eu vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu chamei a sua atenção, de Cefas, na presença de todos. Isso aqui é impressionante, isso aqui, né? Porque Paulo percebeu, tanto Pedro como os seguidores, ou seja, aqueles que seguiram a Pedro, eles não estavam caminhando de acordo com a verdade do Evangelho. Eles não estavam procedendo de acordo com aquilo que é verdadeiro. Pelo contrário, eles estavam se afastando cada vez mais. Eu li um tempo um livro, e eu não vou lembrar o autor, mas lá ele fala que quando você deixa de cumprir um dos princípios do Evangelho, a tendência é você se distanciar mais. É se distanciar mais daquilo que é verdade. Veja, quando Paulo percebeu o desvio de Pedro, ele confrontou ele frente a frente. Ele teve de frente a frente. Ele não esperou uma oportunidade. Não, vou esperar uma oportunidade de ver a gente, só nós dois, e falar: Pedro, meu amigo, tu agiu assim, não é assim. Não. O texto diz que ele mesmo, escrevendo aos Gálatas, disse, quando porém vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Irmãos, se a gente, historicamente, quando a gente vai estudar a história da igreja e como eram os cultos no primeiro século, os irmãos, a comunhão dos irmãos nos impressiona, porque eles tinham uma comunhão admirável, invejável. E o texto diz que Paulo, ele descreve que a sua repreensão foi diante de todos, na presença de toda a igreja. Calvino, ele comentando essa passagem, ele diz: este exemplo nos ensina que os que cometem pecados notórios, a todos devem ser repreendidos, publicamente, no âmbito da igreja. O propósito é que o pecado de tais pessoas não se torne um exemplo perigoso ao se deixá-lo impune. Os irmãos que fazem parte de família grande, aí eles vão entender o que eu vou falar aqui. Às vezes, quando tem muitos irmãos que o pai às vezes repreende um, aí o outro não, aí fica aquela briga, né? Ah, porque o senhor prefere fulano, prefere ciclano. O senhor repreendeu, ele fez, o senhor não repreendeu. E quando eu faço, o que o Calvino está querendo nos dizer é isso. Quando não há uma repreensão, dá a entender que os pecados se tornou aí impune e acaba influenciando os outros a fazer a mesma coisa. E Paulo aqui, ele culpa Pedro da sua injustiça. Se os irmãos observarem, o texto diz que Paulo fala assim na presença de todos: e sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu. Qual que é a briga dos gentios a viver como judeus? Ou seja, Pedro está praticando a injustiça, forçando os gentios a guardar a lei que ele mesmo desejava aí, eximir-se dela, ou seja, tornar isento. Porque ele vai dizer, tu mesmo sendo judeu
não quer viver como judeu, como não quer obrigar os outros, os gentios, a ser como judeu? Então Pedro pecava ainda, né? Obrigando aí o gentio a se sujeitar aos judaizantes, né? E aí Paulo repreende Pedro, né? Porque ele se recusava a manter a comunhão com os gentios, mesmo que eles, a menos que eles aceitassem, a menos que eles viessem aceitar espontaneamente o jugo da lei, aí sim ele retornava. Paulo está dizendo isso. Paulo está acusando Pedro desse pecado, dessa falha. Meus irmãos, note comigo, nós não estamos enfrentando no nosso contexto, né, questões de segregação étnica. Não, nós não estamos enfrentando essa questão, né? Com quem devemos comer, com quem devemos sentar à mesa, né? Não temos enfrentado essa diferença, mas nós temos muitas inconsistências. Perceba, irmãos, há muito em nosso estilo de vida que às vezes não condiz com o que nós falamos com relação ao Evangelho. Esse texto só mostra quão terrível é o nosso coração, quão terrível é o nosso caráter. Há muitos desvios na nossa autossuficiência, que não está de acordo com a verdade. Talvez os irmãos nesta noite, mas isso foi com Pedro, foi com Paulo, entre Paulo. Não, irmãos, é notório, é atual. Por isso que a voz de Paulo ainda está gritando aos nossos ouvidos, né? Ainda está dizendo: tenha cuidado com a hipocrisia, porque é hipocrisia, irmãos. O nosso coração é enganoso. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para o fato de que nossa teologia deve estar de acordo com as nossas práticas. É interessante, quando eu vim para a igreja presbiteriana, eu vim com um pensamento. Não é o fato da presbiteriana ter uma boa teologia, né, se o meu comportamento não condizer com essa teologia. Então, esse detalhe deve ser importante para a nossa vida de fé. Se os irmãos observar o texto, diz que Pedro se tornou repreensível. Irmãos, Pedro é aquele qual falou assim: levante, anda. Pedro era aquele a qual ressuscitava. Mas o texto diz que ele se tornou repreensível. Alguém que se tornou pessoa que precisava de uma correção. Não que ele se desviou, irmãos. Entenda, irmãos, aqui não está dizendo que Pedro perdeu a sua salvação. O texto não está dizendo isso. E aqueles que apoiam esse detalhe para afirmar teologias vazias, está enganado. Aqui só está mostrando que homens importantes também falham, pecam, né? Porque, irmãos, se algum cristão, se aquele que professa e diz que segue a Jesus, que pregou boas novas de salvação, que buscou o desprezado, que anunciou a salvação a todos, e nós ignoramos esse detalhe, se nós escolhemos a quem devemos pregar, a quem devemos anunciar o Evangelho, nós estamos de desacordo com Ele, com Cristo. Perceba, irmãos, como isso é sério. Da mesma forma, se às vezes nós falamos, você fala: não, eu sigo a Cristo, mas não ama a justiça, não tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer no Evangelho,
não se alegra por participar da comunhão com Cristo, na igreja com os seus santos. As práticas mundanas são mais prazerosas. Está em desacordo com o Evangelho. Está em desacordo com a verdade. Então nós precisamos atentar para isso. Nós necessitamos nos policiar em relação à nossa prática. Se a nossa teologia não está de acordo com a nossa prática, estamos pecando. Ou seja, se nós desejamos mais os prazeres mundanos, nós estamos sendo hipócritas. Precisamos ser confrontados. Irmão, não quero ser confrontado pelo irmão. Legal. Mas devemos ter em mente, irmãos, que ser exortados uns pelos outros não tem nada a ver de sermos, ou aquele que nos exortar ser legalista, irmãos. Não, irmãos, entenda. Jesus, ele diz no capítulo 18 de Mateus, versículo 15 e 16: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. O resto do texto vai falar: se ele não ouvir, leva a igreja. É bíblico, irmãos. Exortarmos uns aos outros. Jesus nos dá essa instrução. Como devemos proceder, né, irmãos? Também não é de qualquer forma. Irmãos, o que estava em jogo aqui, nesse texto, que eu quero que os irmãos entendam nesta noite, era a pureza do Evangelho. Se Paulo se calasse, o Evangelho seria corrompido. Se Paulo tivesse ficado mudo, não, é o Pedro. Pedro é o coluna da igreja. Eu vou ficar calado. Mas ele não se covardou. Nós devemos nos portar dessa forma. Não devemos nos acovardar diante das falsas e dos falsos ensinos. Percebam, irmãos, que como é grave quando um líder se desvia da verdade. Nós vamos ver no versículo 13 que até os demais judeus se dissimularam com ele. E quando esse líder ele se desvia da verdade, muitos são levados ao erro. Quando eu fiz um seminário aqui, lá eu achei, fiquei muito triste de saber que muitas das heresias que hoje nós temos aí refutadas, duraram aí 100, 200, 300 anos aí para ser refutada. Eu disse, quantas pessoas morreram crendo em uma mentira? Da mesma forma, irmãos, quando um líder ele se desvia dessa verdade, muitos são levados ao erro. Veja que por temor dos homens, Pedro foi levado para um caminho de engano. Por temer, irmãos. Talvez você, no ambiente sociável, no trabalho, na escola, não sei aonde, mas em algum lugar, por temer, talvez não, eu vou desagradar, nós somos muito amigas, não quero perder minha amizade, né? E nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós não precisamos temer os homens, né? Eu não estou dizendo aqui que de agora em diante os irmãos vão ficar sendo chatos, mal educados. Não, irmãos. Acho que a irmã Mitz, pela manhã, ela falou que quando a gente teme ao Senhor, os demais relacionamentos nossos tornam agradável, porque nós vamos andar segundo a lei do Senhor, né? Talvez você tenha medo de não ser aceito, talvez você tenha medo de não ser bem recebido em determinado ciclo da sociedade, mas olha só o que Jesus fala: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer.
temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Né? Lucas 12, 4 ao 5. Jesus falando isso. Os homens não devem ser objeto do nosso temor, irmãos, porque nada eles podem nos fazer. Né? O que é um desprezo do homem, irmãos, comparado ao desprezo de Deus, irmãos. Paulo em Romanos ele vai dizer que Deus entrega o ímpio no seu desejo. Que coisa terrível, irmãos. Não há juízo pior do que ser abandonado por Deus, ser entregue ao nosso próprio desejo. E aí nós observamos que Lucas registra aqui que Jesus fala, né, a quem devemos temer. Eu sei que vai ter momentos, irmãos, por você ser fiel ao Evangelho, eu sei que vai ter momentos que você vai ser penalizado, vai sofrer penalizado. Não pensa que por viver piamente o Evangelho, a lei de Deus, você vai ser louvado, né? Vai estar colocado, né? Vai ter momentos que você vai ser perseguido, vai perder emprego, vai perder posição social, vai perder relacionamentos, né? E nós somos covardes às vezes, irmãos, por medo de perder talvez coisas passageiras. Eu tenho um pregador que eu já do passado, irmão, Milton dele. Eu acho extraordinário a fé daquele homem, que ele cria e ele desejava, foi um dos que traduziu a Escritura para a sua língua materna, que até um lavrador deveria ter ou entender o que diz. E ele morreu queimado e ainda apertado seu pescoço com a corda, como cativo. Irmãos, por não temer, homens fiéis ao Evangelho se posicionaram contra os falsos profetas, né? Seremos perseguidos, até mesmo por aqueles da nossa família de santos. Irmãos, imagine até por aqueles que são do mesmo sangue. A gente vai ler notícias e testemunhos de muçulmanos que os próprios pais entregam os filhos porque se converteram a Cristo, né? Mas o que é mais importante, irmãos, o nosso dever não é manter a paz a qualquer preço, mas é defender o Evangelho a qualquer custo. Isso é impressionante no Evangelho, né? Por isso que quando um ateu começa a dizer, não existe Cristo não é os que se opuseram ao cristianismo. Irmãos, como é que homens vão se entregar à morte né, sem ser algo verdadeiro, sem ser algo real? Né? Irmãos, o mundo que nós ainda estamos aqui, esse mundo que vivemos, ele não crê em uma verdade absoluta. A verdade absoluta para este mundo, né, é algo opressivo, é algo que oprime. O povo vão dizer que o capitalismo é a religião do cristianismo, porque oprime, né? Mas nada disso. Não tem nada a ver com oposição, com opressão. Ele não crê. Falar de uma verdade absoluta é condenável no mundo que nós estamos. Uma geração que se apega, né, uma geração que está aí recheada de uma variedade de verdades, mas você crê. Você crê. Independente do contexto que você estiver inserido, você crê no Evangelho, numa verdade absoluta. Porque a verdade liberta, irmãos. Nenhum relacionamento ele pode estar sobre esta verdade, a verdade do Evangelho. Veja que a ação de Pedro aqui, quando ele viu os da circuncisão, ele teve temor.
para Pedro, para Cefa, a verdade estava sobre esse relacionamento, as amizades, né? Mas o nosso relacionamento com as demais pessoas, irmãos, ele não deve estar sobre a verdade do Evangelho. A verdade nos liberta do temor dos homens. A verdade nos dá liberdade. Só temos liberdade por causa de Cristo, irmãos. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:22. A reação dos fariseus foi dizer: mas nós nunca fomos escravos. E ele disse: aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Então, irmãos, é pecado, irmãos. Negarmos a verdade do Evangelho por temor aos homens é pecado. E Pedro sabia que as leis cerimoniais não tinham mais nenhum valor. Pedro sabia disso. Quando nós lemos Atos 10, Pedro vê aquela visão do lençol com todos os animais que era proibido pela lei cerimonial. Ele disse: não como de forma alguma, nunca comi, né? Hoje eu vou comer nada impuro. E aí o texto diz que ele ouve a voz falando: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então ele entendeu que os gentios também foram agraciados por Deus. A sua teologia não mudou, mas seu comportamento sim. Você tem experimentado, irmãos, ou tem deixado que o seu comportamento ande de desacordo com a sua teologia? É isso que nós devemos pensar. E Gálatas nos lembra, irmãos, como facilmente nós nos desviamos, tanto para o legalismo como para a hipocrisia. O texto aqui de Gálatas nos adverte isso, que o nosso coração é fraco, irmãos. Ele está tendencioso a se desviar tanto para um lado como para o outro. Às vezes nós imaginamos: não, se eu fizer isso, né, eu vou receber o favor de Deus. E às vezes nós pensamos assim, né? Falamos que temos o Evangelho da graça, mas vivemos como o resto do mundo. Irmão, como é perigoso nós pensar desta forma. Como é perigoso nós deixarmos levarmos por tamanho engano. Outra questão que Paulo trata nesta carta, irmãos, principalmente nesse versículo, é o cristianismo de dois níveis, que ameaçava a unidade da igreja. Se os irmãos verem o versículo 12, fala que Pedro antes ele estava unido com os irmãos, os gentios convertidos, mas quando chegaram os da circuncisão, ele se afastou deles, né? E aí nós vamos perceber, irmãos, que a ideia de um cristianismo aí de dois níveis, ele ainda permeia os nossos dias, né? Por causa de detalhes, irmãos, que não tem talvez erros, talvez por estar equivocado em alguns pontos da doutrina, há esse pensamento de divisão, né? Porque o fulano ele veste assim, ciclano usa aquilo, ou come isso, ou bebe aquilo, né? Ou faz mais na obra do Senhor, não faz. Precisamos ter cuidado quanto a isso. Os judeus alegavam que tinha mais favor, né? Os judeus alegavam que tinha mais favor diante de Deus, porque eles observavam a lei, faziam aí os ritos, fazendo com que os cristãos gentios ficassem sentindo como cristão de segunda classe. Eu estou lendo um documento antigo da história não da história da igreja, história secular, mas tem algo relacionado, que também tem esses, antes da Guerra Civil nos Estados Unidos,
E as igrejas, a igreja presbiteriana, né, ela distribuía fichas, né, para aqueles irmãos que iam cear. Isso antes da guerra civil, né? E para os escravos, os negros africanos, eles davam uma ficha menos, né, significativa do que as demais. A outra era de prata, a outra era de metal comum. E eles só poderiam cear depois que os brancos ceavam. Segregação racial, né? Mas percebemos, eles falharam nessa questão. Foram falhos, sim. Nós precisamos atentar para isso. Não existe um cristianismo de dois níveis. Há um só. De ambos os dois povos, Deus fez um. A igreja, o povo de Deus. Nós vamos ver em outros momentos, em Romanos capítulo 14, os gentios, ou aqueles que desprezavam quem cumpria a lei, os ritos. E nós precisamos, meus irmãos, proteger a nossa mentalidade dessa mentalidade de divisão. Não existe cristão de segunda classe. Não existe esse cristão de segunda classe no reino de Deus. Então nós precisamos atentar para isso, meus irmãos. Para nós finalizarmos a reflexão que nós aprendemos nesse texto. O Evangelho, meus irmãos, ele não tem privilegiado étnico, cultural, cor, raça, não. Isso não significa que nós não devemos exortar uns aos outros, incentivar uns aos outros, a viver melhor, a ajudar a servir o Senhor melhor. Não. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos, que nossas congregações elas devem se comportar de forma que somos uma unidade. O cristianismo é uma unidade. E aqui nós aprendemos que tanto o legalismo como a hipocrisia pode ser prejudicial à unidade da igreja. E nós percebemos também aqui que as heresias são prejudiciais no corpo, da mesma forma que a hipocrisia provoca estrago na unidade e na comunhão da igreja. Um erro doutrinário, irmãos, com um comportamento correto, leva ao legalismo. Da mesma forma, um comportamento errado, com o ensino correto, leva à hipocrisia. Então nós precisamos estarmos vigilantes, irmãos, quanto ao nosso comportamento, para não sermos tropeços. Amém, irmãos? Vamos orar.